Bom dia a todos. Vou começar o nosso call de resultados para falar sobre o segundo trimestre do ano de 2020. Vou passar por algumas atualizações da Leblon Equities, repassar a nossa tese de investimentos e como ela foi afetada e impactada pela pandemia do Covid-19, e depois a gente vai falar detalhadamente das modificações que foram feitas no portfólio ao longo desse trimestre, da nossa performance e como evoluiu o fundamento das empresas que nós investimos. Então, começando aqui com uma atualização da Leblon. A Leblon, como vocês sabem, ela foi fundada no ano de 2008. O nosso foco é no mercado de ações brasileiro. Hoje somos 18 pessoas, das quais 5 são sócias da empresa e 8 fazem parte do time de gestão e análise de empresas. Nós reforçamos recentemente o time com 2 contratações feitas no meio da pandemia, nesse ambiente de relacionamento virtual. Funcionou muito bem, as pessoas já entraram, foram integradas. Eu vou dar um pouco mais de detalhes adiante. Nós somos 4 gestores na empresa, cada um de nós com 25 anos de experiência em análise de empresas e gestão de fundos de ações no Brasil. Todos nós temos pelo menos 50% do nosso patrimônio investidos nos fundos Leblon Ações e Leblon Previdência. E como vocês sabem, a nossa filosofia de investimentos é de longo prazo. A nossa análise é a bottom-up, ela prioriza o entendimento dos fundamentos das empresas, que para nós são muito mais importantes do que os fundamentos setoriais e os fundamentos macroeconômicos. E nós praticamos também o que o mundo chama de stewardship, o que nós chamamos de ativismo colaborativo, o que significa participar, eventualmente, de conselhos de administração e conselhos fiscais de algumas empresas que nós investimos. O Leblon Ações FICFIA, que é o nosso fundo mais antigo, iniciado em setembro de 2008, encerrou o mês de junho de 2020 com uma performance acumulada de 14,3% ao ano, num período onde o Ibovespa rendeu 5,7% ao ano e o CDI 9,7% ao ano. Isso significa um retorno superior a 4,5 vezes o capital investido pelos nossos cotistas nesse período de pouco mais de 11 anos. E esses retornos eles foram superiores ao retorno do Ibovespa em 10 desses 11 anos. Nós temos basicamente 2 linhas de produtos: os fundos de ações, onde nós temos o Leblon Ações FICFIA, destinado a investidores qualificados, e o Leblon Ações 2 FICFIA, destinado aos investidores institucionais e ao varejo em geral. E também a nossa família de fundos de previdência, em parceria com as seguradoras XP e Catu, onde temos fundos que investem até 49% do patrimônio em ações, até 70% do patrimônio em ações e até 100% do seu patrimônio em ações. Passando agora pelos destaques do trimestre, começando pela performance. No segundo trimestre de 2020, o fundo Leblon Ações apresentou uma rentabilidade líquida de todos os custos de 35,2%, o Leblon Ações 2, 35,4%. Isso se compara com uma valorização de 33,9% do Ibovespa no trimestre. O fundo Leblon Icatu Previdência 49 apresentou uma valorização de 17,6% e o Leblon 70 XP uma valorização de 22,9% no trimestre. Ainda no segundo trimestre, nós tivemos uma captação líquida positiva de pouco mais de 380 milhões de reais. Nós encerramos o trimestre com um patrimônio sob gestão um pouco acima de 3 bilhões de reais. E acho que o principal destaque aqui no trimestre foram as novas contratações. Nós conseguimos reforçar o time no meio da crise, no meio da pandemia. Contratamos mais um analista para o nosso time, o Gabriel Bastos, que trabalhou na STK e na HIG anteriormente. E contratamos também a Natália Godot para reforçar uma área que a gente tem investido tempo e recursos de maneira significativa nos últimos anos, que é a área de desenvolvimento de sistemas, e a Natália é uma engenheira de sistemas que vem reforçar essa equipe. Começar falando um pouco
sobre o principal tema recente que afeta a todos nós, traz uma série de preocupações, não só relacionadas aos nossos investimentos, mas como também as nossas vidas, a nossa saúde, a saúde de quem está próximo a gente, a saúde de todos nós, e que impacta, na nossa visão, de maneira significativa e diferenciada, quer dizer, uma série de segmentos e uma série de empresas, né? Acho que a gente acredita que todo essa nova forma, né, de trabalhar e esses novos comportamentos trazidos, né, pela pandemia, eles tendem a ter vindo para ficar. Quer dizer, a gente já está há 4 meses nessa realidade, muito provavelmente uma realidade que vai se manter incerta, pelo menos por mais 12, 18 meses, enquanto não existir ainda uma vacina com alcance global ou um tratamento eficiente, comprovado, de alcance global. O nível de incerteza e a mudança de hábitos, ela tende a permanecer. E como ela permanecerá por um período longo nas nossas vidas, eu acho que é de se esperar que as nossas vidas mudem em função disso e a gente se adapte a essa nova realidade. Quer dizer, a gente já consegue identificar algumas tendências que nos parecem inexoráveis, todas elas impactam de alguma maneira as nossas vidas e os nossos investimentos. Eu queria comentar aqui algumas delas, né? Eu acho que começando pela questão de curto prazo versus longo prazo, né? Quer dizer, hoje existe, em termos de perspectiva econômica, quer dizer, um certo pessimismo, né? Quando todas as pesquisas que a gente acompanha se o consumidor, se os indivíduos acham que o emprego está sob risco, a renda está sob risco, se a recuperação vai ser simples ou complexa, quer dizer, o cenário hoje é um cenário de pessimismo que, na nossa visão, tende ao longo do tempo a ser substituído por um cenário de maior otimismo. E aí o principal catalisador desse otimismo futuro que a gente enxerga, na nossa visão, é a revolução tecnológica que está acontecendo aí nas últimas semanas e nos últimos meses num ritmo avassalador em diversos negócios, em diversos segmentos, e também uma mudança no mindset, eu acho que das pessoas e das empresas. Eu acho que o tema ESG ele vai estar cada vez mais no centro das decisões, quer dizer, seja pelo grande impacto trazido por um fenômeno de alcance mundial, seja pela nova geração, né, que tem uma preocupação muito maior com temas ligados ao meio ambiente e às questões sociais. A tendência é que a pandemia acelere a utilização e o foco no ESG, no que se refere aos investimentos. Uma outra tendência muito clara também que a gente percebe, quer dizer, é que a forma como nós trabalhamos, ela tende a mudar. Acho que ela já está completamente diferente. Todos nós aprendemos a trabalhar à distância. Esse trabalho à distância ele não significou perda de produtividade, muito pelo contrário. Todas as empresas com quem nós conversamos, os relatos são sempre muito positivos e a nossa experiência interna na Leblon também tem sido muito positiva. Nós estamos há praticamente 4 meses em home office e eu nunca vi essa empresa tão produtiva quanto nos últimos 4 meses. E eu meço produtividade por quantidade de contato com as empresas investidas, quantidade de contatos com os nossos investidores, a nossa capacidade de geração de ideias e apresentação de casos e discussões, e a própria interação também, que, por incrível que pareça, não estando no mesmo ambiente físico, hoje a gente se força a se falar muito mais, né, do que a gente se fala, às vezes, estando no escritório. É evidente que cada ser humano se adapta melhor a uma situação. Existem pessoas que sentem mais falta do ambiente corporativo do que outras, e a tendência é que não só a Leblon Equities, mas como todas as outras empresas, respeitem mais daqui para frente essas diferenças e você passe a ter um contingente maior de pessoas trabalhando e passando mais tempo em casa do que a gente tinha no passado. Isso tem impacto em diversos negócios. Quer dizer, a nossa preocupação, por exemplo, com uma internet de boa qualidade nas nossas casas nunca foi tão grande. Isso impacta todas as empresas de telefonia.
O varejo de material de construção e de home improvement é um dos que tem apresentado melhor performance durante essa crise, porque, enfim, todo mundo convivendo mais em casa, os problemas começam a aparecer, a saltar aos olhos, e é natural que você invista mais na qualidade do tempo que você passa na sua casa. Mesma coisa com os eletroeletrônicos, a performance de todos os varejistas de eletroeletrônicos foi muito surpreendente ao longo do segundo trimestre. As pessoas estão equipando as suas casas para esse cenário onde vai ser, onde viverá-se mais nesse espaço. E o do it yourself, que é uma tendência muito marcante no mercado americano e um pouquinho no mercado europeu e no mercado brasileiro. A gente tinha pouco disso, porque os serviços aqui ainda eram relativamente baratos, quer dizer, a tendência é que você aumente também a substituição do serviço que você consumia fora de casa para você fazer você mesmo dentro de casa. Um outro fenômeno muito relevante é o que está acontecendo no mercado de varejo, no mercado de serviços, quer dizer, todas as operações online digitais estão crescendo em ritmos exponenciais, e a tendência no mundo físico, e aqui falando tanto dos varejistas, e mesmo serviços como educação, medicina, etc., é que ao longo dos próximos 5, 10 anos a gente tem uma queda na utilização de espaço físico para a prestação desses serviços e para a realização das operações de varejo, por exemplo, e um crescimento exponencial dos negócios digitais. Quer dizer, um número muito impressionante que a gente coloca nesse gráfico aqui no canto inferior direito dessa tela, o que aconteceu com a penetração do e-commerce no mercado americano nos meses ou nas semanas pós-pandemia, né? Existe uma frase célebre de que, não lembro exatamente quem cunhou, mas que existem décadas onde nada acontece. Por outro lado, existem semanas onde décadas acontecem. Então, acho que a gente está vivendo aí semanas onde uma década está acontecendo. O que aconteceu no e-commerce no mercado americano é um exemplo disso. Quer dizer, a penetração do e-commerce nos Estados Unidos demorou 10 anos para sair de 6% para 16%. E em 8 semanas, esse número explodiu de 16% para 27%. Evidentemente que parcialmente ajudado pelo fato de muitas lojas estarem fechadas nos Estados Unidos, mas, de qualquer maneira, é muito significativo o que está acontecendo nesse momento, não só nos Estados Unidos, como no Brasil e em todos os outros países do mundo. Falando agora especificamente sobre as mudanças que nós fizemos no portfólio do Leblon Ações no segundo trimestre de 2020, nós continuamos aumentando a nossa posição em Natura, que nós já vínhamos aumentando ali ao longo do primeiro trimestre. A Natura é uma empresa que se beneficia muitíssimo do processo de digitalização do consumidor. Eu vou detalhar um pouco mais à frente. A Log Logística também foi aumentada de 1,1% para 2,6%. É um dos casos de investimento que vai ser apresentado hoje pelo meu sócio Bruno Pereira. E a Cogna, empresa de educação, nós aumentamos de 1,3% para 2,5% do nosso portfólio. Reduzimos nossos investimentos em Banco do Brasil de 8% para 6,5%. Reduzimos marginalmente em Petrobras de 6,8% para 6% e marginalmente também em CCR de 5% para 4,5%. Voltamos a adicionar Via Varejo ao portfólio, depois de ter vendido toda a posição ali no primeiro trimestre de 2020, motivados pela excelente performance que a empresa teve no segundo trimestre de 2020, a despeito de ter atravessado o trimestre com praticamente 1.000 lojas, de um total de 1.080 lojas que a empresa tem fechadas, mas ela conseguiu a incrível façanha de apresentar crescimento no mês de maio de 2020, quando comparado ao mês de maio de 2019, em termos de receita, mesmo com mais de 80% das lojas fechadas, o que significa que o e-commerce da empresa cresceu aproximadamente 300%, e a preocupação que nós tínhamos com a execução do turnaround da empresa num cenário de pandemia, ela se mitigou em função de 2 fatores. O primeiro foi essa performance espetacular do e-commerce da empresa, e o segundo fator foi o fato da empresa ter conseguido fazer uma capitalização no segundo trimestre da ordem de 4 bilhões de reais, reforçando o seu balanço e afastando qualquer perigo e temor no que se refere à estrutura de capital da empresa. Adicionamos também Cyrela e a Alper, e zeramos a nossa posição em Tegma. Com isso, a carteira encerrou o trimestre com essa
configuração, reduzimos a nossa posição em caixa também significativamente, de cerca de 10% para 4%, na medida em que fomos encontrando aí boas oportunidades de investimento ao longo do trimestre. Nossa principal posição é B3, seguidas ali por BR Foods, Banco do Brasil, Natura, Rumo Logística e Petrobras. Dividindo a carteira aqui pelos 3 principais temas, vamos colocar dessa maneira, a gente percebe que a carteira está bastante bem equilibrada, né, entre empresas que possuem características e vetores de performance bastante distintos. Então, eu vou começar pela parte de baixo do portfólio, que é o que a gente chama ali das empresas antifrágeis, que hoje representam 32% da nossa carteira. O que são essas empresas antifrágeis, na nossa visão? São empresas que vão atravessar o período crítico da crise, da pandemia, sem ter os seus resultados de curto prazo afetados. Muito pelo contrário, em alguns casos, como a B3, por exemplo, os resultados de curto prazo estão até melhores e os fundamentos de longo prazo também não são afetados ou impactados pela pandemia. Então, nessa categoria, a gente tem a B3, que foi uma grande ganhadora aí no curto prazo, com um aumento nos volumes de negociação, a BR Foods, que é uma empresa exportadora que se beneficia do câmbio nesse patamar mais desvalorizado e vende proteínas e alimentos, cuja demanda também não foi impactada pela pandemia. A Rumo Logística, que transporta os grãos ali da região centro-oeste do Brasil para o Porto de Santos, que exporta para o mundo, né, numa atividade onde o Brasil tem uma vantagem competitiva estrutural e que vai se manter por décadas, e também a Hypera Pharma. Depois nós temos a categoria que nós chamamos de Deep Value, são empresas que não necessariamente possuem um catalisador muito claro para a valorização das ações, mas o desconto que elas negociam para o valor intrínseco, na nossa visão, é mais do que suficiente para, se for o caso, esperar 2, 3 anos para que aconteça essa convergência do preço da ação para o valor intrínseco. Eu cito aqui uma Petrobras, por exemplo, que é uma empresa que, na nossa visão, quando o petróleo voltar ali para o patamar de 50 e 55 dólares, que é o que a gente acredita que vai acontecer no médio e longo prazo, a empresa estaria negociando em torno de 5, 6 vezes o lucro, o que é muito abaixo da média das empresas internacionais comparáveis. Ou uma Mills, por exemplo, que é uma empresa de aluguel de equipamentos, onde você compra as ações da empresa no mercado hoje por um valuation que é inferior a quanto custaria você comprar as 9.000 máquinas que a Mills tem no estado que elas estão no mercado. E aí você leva de graça toda a engenharia da Mills, a capacidade de distribuição, a carteira de clientes, a marca e a capacidade de gerar valor aí ao longo do tempo. E, por último, 35% da carteira está investida na categoria que nós chamamos de empresas de crescimento, mas que negociam a um preço razoável. E aí a gente tem uma Gerdau, uma Santos Brasil, uma Cyrela e algumas outras. Esse slide mostra um exercício de valuation para a carteira do Leblon Ações de maneira consolidada. O principal exercício de valuation que a gente faz para avaliar as nossas empresas é o fluxo de caixa descontado, e a gente usa uma taxa de desconto que, na nossa visão, é bastante conservadora, que é uma taxa de desconto de 11% ao ano. E como é que a gente chega nesse 11% ao ano? É uma conta simples, a gente pega o juro de longo prazo, o DI de 8, 10 anos para em torno de 7% ao ano e adiciona 4 pontos percentuais de equity risk premium para chegar nessa taxa de desconto de 11% para algumas empresas, para outras empresas Bom, a minha conexão falhou por um instante, mas eu imagino que agora esteja de volta. Então, eu falava aqui do potencial de valorização da carteira utilizando uma taxa de desconto de 11% ao ano, isso está em torno de 30%.
Deixa eu voltar a compartilhar aqui a apresentação, só um segundo. Pronto, desculpem essa falha técnica. Faz parte do processo de adaptação ao home office. Então, nós temos hoje a carteira do fundo negociando com potencial de valorização um pouco acima de 30%, utilizando essa taxa de desconto de 11% ao ano, e a taxa de desconto é construída da maneira que eu expliquei. É o juro de longo prazo que está em 7, mais 4, 5 ou 6 pontos percentuais de equity risk premium, dependendo do risco intrínseco de cada empresa e de cada negócio. É interessante observar o impacto que eventuais modificações na taxa de desconto têm no potencial de valorização desse portfólio. Então, vamos assumir que o país entre num momento econômico melhor ao longo dos próximos anos, com retomada de crescimento, e que permita que o juro de longo prazo no Brasil, que hoje está em 7%, se aproxime um pouco mais do juro de curto prazo, que hoje está em torno de 2,5%. Então, vamos supor que o juro de longo prazo caia para 5%, quer dizer, mantendo os mesmos 4% de equity risk premium, a gente teria uma taxa de desconto justa de 9%. E com 9% de taxa de desconto, o potencial de valorização da carteira do Leblon Ações é superior a 100%. Então, isso é o que poderia acontecer com as cotas do fundo, caso a gente entrasse num momento melhor aí para a economia brasileira, que não precisa ser uma recuperação em V, não precisa ser nada muito auspicioso, quer dizer, basta que o país volte a crescer aí 2%, 2,5% ao ano e a gente consiga implementar reformas estruturantes de longo prazo e fazer privatizações significativas que até agora não aconteceram aí ao longo dos últimos 2 anos. Em contrapartida, se o cenário deteriora ainda mais e o juro de longo prazo, por exemplo, sobe para 9%, o que faria com que a taxa de desconto fosse a 13%, a gente passa a ter aqui uma perspectiva de queda, um potencial de desvalorização nas cotas do fundo ali da ordem de 20%. Passar agora para as teses de investimento, eu vou começar falando rapidamente sobre a tese de Natura e depois eu vou passar a palavra para os outros cogestores que vão apresentar os outros casos de investimento. Rapidamente sobre a Natura é uma das empresas que mais se beneficiou desse processo de digitalização do consumidor que vem acontecendo ao longo das últimas semanas e meses. E não é um caso onde esse efeito é muito óbvio, como, por exemplo, numa Magazine Luiza, numa Via Varejo, numa B2W, que tem sido o foco das atenções recentes dos investidores. Só que a Natura é uma empresa que até 2 anos e meio atrás praticamente vendia 100% dos seus produtos através de uma rede física de consultoras Natura. Cerca de 1 milhão de consultoras no Brasil, pouco mais de 1.500.000 consultoras na América Latina que vendiam de porta a porta o produto Natura. Há 2 anos e meio atrás, a Natura, com algum atraso, ela se atentou à revolução digital do consumidor e criou o Rede Natura, que foi o site onde ela passou a vender os seus produtos e conseguiu alinhar o interesse das consultoras Natura com a venda do site, na medida em que ela remunera as consultoras para as vendas que acontecem no site da Natura. E, paulatinamente, ela vinha conseguindo atrair a sua base de consultoras para se tornarem consultoras digitais, utilizando os aplicativos, utilizando o site e recomendando que os seus clientes comprassem através do site. Das 1.700.000 consultoras que a Natura tem atualmente, a gente estima que alguma coisa em torno de 500.000 utilizavam assiduamente o Rede Natura até fevereiro do ano de 2020. Com a pandemia, essas 500.000 consultoras se transformaram em 1.600.000 consultoras utilizando os aplicativos, utilizando o www.natura.com.br e natura.com durante essas semanas da pandemia. Essa aceleração de 400, 500.000 consultoras para 1,5 milhão é algo que a empresa imaginava que fosse demorar 3 ou 4 anos para acontecer e aconteceu em menos de 3 meses. Então, foi um dos fenômenos que nós nos referimos naquele primeiro slide da apresentação. Além disso, o setor de cuidados pessoais é um setor que a gente percebe como defensivo quando se comparado a vestuário, calçados e bens duráveis. A empresa tem poucas lojas físicas,
A gente acredita que no longo prazo a aquisição da Avon vai trazer inúmeras sinergias e a empresa vai ser capaz de fazer a reestruturação operacional da Avon e trazer a Avon para níveis de margem e rentabilidade parecidos com o da Natura. E quando isso acontecer, você tem ali uma empresa negociando potencialmente a um múltiplo de preço-lucro em torno de 10, 12 vezes em um setor onde os comparáveis negociam a mais de 30 vezes o lucro. No exercício de fluxo de caixa descontado, a gente chega a um valor por ação para a Natura de R$ 51,00, quando descontamos a 11% ao ano, a nossa taxa de desconto conservadora, o que significa um potencial de valorização aí de 27% por fluxo de caixa descontado. Quando a gente olha o resultado corrente da empresa, ela está negociando ali um múltiplo de 22 vezes para 2022, comparado com 34 vezes dos peers globais, mas lembrando que se o turnaround da Avon acontece e a Avon atinge margens operacionais e rentabilidades comparáveis à da Natura, na verdade o múltiplo é metade desse múltiplo aí de 22 vezes que a gente está enxergando aqui na tela. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Marcelo Mesquita, para que ele faça a apresentação do caso de Petrobras. Marcelo. Bom, bom dia. Quer dizer, eu acho que o caso de Petrobras, muito mais do que a questão do preço do petróleo no curto prazo, é a reestruturação dos ativos da empresa. É uma empresa que basicamente tem hoje um break-even mais ou menos a $35 o Brent, né? Esse foi o nível de preço médio, mais ou menos, que aconteceu no primeiro semestre do ano em função da pandemia global, da queda de demanda e da briga do cartel da OPEP. Então, o primeiro semestre desse ano provavelmente vai ser um semestre de grandes prejuízos, como já foi no primeiro TRI, em função do impairment que foi feito e tal, mas no segundo TRI também deve ser um resultado fraco, em função desse preço do Brent fraco, mas com esse nível de petróleo já aí a 43, 44, a empresa volta a ser lucrativa. A Petrobras tem se beneficiado muito das exportações para a China, principalmente, apesar da demanda no Brasil estar fraca. O petróleo brasileiro ele tem pouco enxofre, ele é um petróleo limpo e casa muito bem com as refinarias chinesas. Então, toda a possibilidade de oferta brasileira para a China, os chineses estão comprando, isso é muito bom, está dando uma segurança e um valor para a empresa muito grande. Isso são as tendências de curto prazo, né? Quer dizer, então foi por isso que a ação caiu tanto, sofreu tanto, né? Mas no longo prazo, a expectativa do mercado, quando você olha o preço de Brent para o médio e longo prazo, o mercado fala aí de um Brent de 46, 50 dólares de 2022 em diante, na média, o que já é suficiente para a empresa dar um resultado aí que significa um preço-lucro mais ou menos de 6 vezes para 2022, e esse é um preço-lucro, um PL, a metade do que negociam as peers globais, uma Exxon, Shell, Equinor, Total, né? E esse desconto muito grande da Petrobras em relação às peers globais não se deve só ao fato dela ser uma estatal, né? Mas principalmente ao fato de que ela hoje tem no balanço muitos ativos que não dão resultado, mas que são valiosos para outros players comprando e tocando esses negócios. Então, principalmente as refinarias, os campos maduros em terra ou de águas rasas, né, eólicas, termoelétricas, muito da logística, e, enfim. Então, a empresa hoje tem mais ou menos uns 30 bilhões de dólares em ativos que ela está disposta a vender
e que geram muito pouco resultado e que basicamente vão desalavancar o balanço, vão reduzir o endividamento da empresa e vão mexer muito pouco no EBITDA potencial de longo prazo do negócio. A empresa vai focar no pré-sal, que é onde a empresa tem uma lucratividade, um custo baixo, uma margem bem alta. Então, no médio e longo prazo, a Petrobras vai ser uma empresa mais focada, mais lucrativa, com margens mais altas e, por consequência, tenderá a negociar mais em linha com as concorrentes globais, o que significa um upside potencial de quase 100% em relação ao que ela negocia hoje, né? Então, essa é a lógica do nosso investimento na Petrobras. É uma empresa que tem um potencial muito alto, independente de ser privatizada ou não, o que em algum momento ainda é uma opcionalidade interessante, porque é muito provável que essa discussão de privatização venha algum dia, talvez não no próximo 1, 2, 3 anos, mais cedo ou tarde. Uma das consequências da pandemia foi um aumento da dívida pública, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e a única forma de reduzir a dívida pública e, consequentemente, manter juros baixos no longo prazo é privatizar, né? Então, esse é uma opcionalidade interessante também de longo prazo nesse caso, e essa reestruturação dos ativos, dos custos, é o grande motivo desse, como a gente chama, re-rating, que ela pode passar nos próximos 2, 3 anos aí. Passo agora aí para o próximo caso. Marcelo Aguiar vai falar de Light agora. Bom dia a todos. Como o Pedro Scherman mencionou no início da apresentação, o Light é um dos cases que a gente caracteriza como de velho, né? Que são empresas que nós investimos num horizonte, né, de 2, 3 anos, né, que possuem alguns catalisadores para que esse valor seja transformado em retorno para a nossa posição. Como talvez grande parte de vocês já tenham conhecimento, Light é uma holding, controla operações de geração, distribuição e comercialização, tem 5,2 bi, né, de market cap no dia de hoje. Como o Scherman mostrou hoje, era a 7ª posição do portfólio, na verdade era a 7ª no final do trimestre, né? A gente está investido em Light aí desde o início de 2019 e aproveitamos, né, a queda do mercado, quando as ações ficaram ainda mais atrativas, né, e aumentamos nossa posição. Ela tinha uma posição no portfólio menos relevante do que é hoje em dia. Os pilares da tese não mudaram apesar da pandemia, né? Ela continua sendo ancorada aí por 5 pontos principais: melhoria de governança e gestão, tem um de-risk, né, no balanço patrimonial da empresa. A gente vê um bom risco-retorno, né, dados reduzidos múltiplos. Hoje a Light negocia em torno de 66% de desconto para os principais peers, né, que seriam aí Energisa, Equatorial, Neoenergia, as principais distribuidoras do país, né, as maiores. Quarto ponto seria a melhoria operacional. E a gente ainda vê um sexto, que pode ser um quinto ponto, na verdade, que seria bem interessante, que é um potencial venda, né, da empresa no futuro. Ou seja, na verdade, não é um bid, né, de um grande operador para consolidar ainda mais distribuição no Brasil, e ainda tem um potencial de créditos fiscais aí que não estão precificados, né? É importante lembrar que a Light passou por um processo importante ao longo de 2019, né, no qual, como eu te falei, foi um dos pontos que ancora a nossa tese de investimento, que foi a diluição da CEMIG, né? Antes a Light era gerenciada quase como uma estatal, hoje a CEMIG tem apenas 23% do capital, né? E foi a diretoria foi praticamente toda trocada, o conselho de administração também, né? E a Light hoje não possui um controlador, a gente pode chamar Light de corporation, né? O que nos parece bem atrativo, né? Tendo uma boa diretoria, uma boa execução. A performance inicial do management, né, que essa mudança da diretoria e do conselho só finalizou ali no 3º para o 4º trimestre, então é bem recente, 3º ou 4º trimestre de 2019, tá? A performance deles, mesmo nesse curto espaço de tempo, estava sendo bem interessante, com base nos resultados, últimos resultados divulgados, que foi do 1º trimestre de 2020. A gente já começava a ver redução de custos de despesas,
até de perdas de energia, né? Eles mudaram o processo de gestão de perdas de energia. A gente começou a ver já no primeiro trimestre uma queda na margem de perdas, que é a principal fraqueza da tese da Light. E a gente espera que essa performance volte, né, a ser bastante interessante após o fim da pandemia. Então, no curto prazo, né, o que está aconteceu nos últimos meses, né, tem incertezas grandes, não só para a Light, mas para o setor de distribuição como um todo, que é principalmente o impacto final da pandemia, né? Que é uma junção do consumo de energia, quanto que vai cair o consumo de energia e que patamar ele vai se estabilizar lá para frente, questão das perdas e inadimplências, né? E como que eles vão ser rebalanceados pelo regulador. Né? No curto prazo, o regulador já colocou, né, no mercado a conta Covid, no qual ela entrega parte do fluxo de caixa perdida pelas empresas no curto prazo. Né? Agora, para médio prazo, terá que existir um rebalanceamento via uma revisão extraordinária tarifária, que vai acontecer em 2021. Nós acreditamos que pelo menos parte dessa perda, que é a somatória desses pontos que eu mencionei anteriormente, as empresas vão conseguir repassar para a tarifa, né, de energia. E no longo prazo, enfim, foi como eu falei anteriormente, a gente continua acreditando na redução das perdas, né, na queda das contingências e também menores custos de despesas. A gente acredita que o management atual tem capacidade de entregar isso, o que vai levar a um re-rate muito significativo, na nossa visão, para as ações da Light. Tá? A gente imagina aí que, né, ela entregando esse turnaround, chegando muito próximo do EBITDA regulatório, até acima, na verdade, eu acredito que pode ir no final de 3 anos, chegar acima do EBITDA regulatório, a Light pode vir a negociar até 1,5 vezes valor, né, o que a gente chama de valor da firma sobre ativos regulatórios, né? O que ainda seria bem abaixo dos peers, que hoje estão ali acima de 2,5 vezes, uma média de 2,8. Se ela chegar a negociar 1,5 vezes, nós teríamos aí 88% de upside, né, para a Light aí no horizonte de 2, 3 anos. Né? Então, essa é a tese de Light. Eu passo a palavra agora para o Bruno Pereira, que vai falar sobre LOG. Ok, Edgar, obrigado. Bom dia a todos. Acho que a próxima página aí a gente vai mostrar algumas informações da LOG para concluir essa parte da apresentação. Como o Pedro mencionou no início, a LOG foi um dos investimentos que a gente aumentou durante o segundo trimestre, e vale a pena mencionar que o primeiro investimento que a gente fez na empresa foi em outubro de 2019, quando a LOG fez um follow-on e levantou recursos no mercado para seguir com um plano de investimentos. Naquela ocasião, a empresa fez a operação a R$ 22,50 por ação. Então, é um investimento relativamente recente para o fundo, mas que mesmo passando aí pela crise do Covid, está gerando um resultado positivo. A LOG é uma empresa do setor imobiliário, de galpões logísticos. Ela tem uma base bastante diversificada de ativos, são 45 propriedades, 30 cidades, 10 estados, hoje aproximadamente 900 mil metros quadrados de área, né, bruta locável, né, área operacional, atendendo uma base de clientes bastante diversificada também, de muita qualidade. E o que é mais interessante são áreas onde você tem menor intensidade competitiva. Né? A gente sabe que existem áreas, por exemplo, próximas ali à cidade de São Paulo, Cajamar, que é mais conhecido, onde você tem uma metragem de galpões logísticos muito grande. A empresa está presente em áreas não tão óbvias, mas também próximas de grandes centros de consumo. Curto prazo tem sido até positivo, assim, o mercado de logística tem visto uma demanda muito forte por área agora em 2020. Eu acho que é reflexo um pouco daquela transformação que o Pedro mencionou no início. E é uma companhia muito bem posicionada para passar por esse cenário. O próprio follow-on do ano passado deixou o balanço da empresa bastante sólido. Ela tem uma base de funding bastante diversificada, tendo inclusive já vendido alguns dos seus ativos para fundos imobiliários, né, aqueles mais maduros. O longo prazo da empresa é bastante interessante. O mercado de galpões logísticos no Brasil é muito grande. As consultorias do setor estimam aí em 160 milhões de metros quadrados, um setor em crescimento e que essencialmente requer ativos de maior qualidade. Dessa base toda aí de 160 milhões de metros quadrados, a estimativa é que um pouco mais de 10% apenas
seja dos galpões classe A, né, onde as empresas conseguem operar a sua logística de maneira mais eficiente. Uma outra característica muito importante do modelo da LOG, que é bastante positivo para o longo prazo, é que ela opera de maneira bastante integrada. Então, a companhia prospecta os terrenos, desenvolve projetos, gerencia construção e comercializa. Isso garante o chamado yield on cost bastante atrativo, que é a diferença entre o que ela aluga o metro quadrado e o custo de construção, e garante também uma margem operacional alta. O plano da empresa é praticamente dobrar a ABL própria num horizonte de 5 anos. Quando a gente olha o valuation, e olhou o valuation lá atrás, na hora de fazer o investimento, nosso cenário base previa que a empresa entregava o plano de expansão que foi anunciado até 2024 e 80%, 90% das áreas para entregar esse plano já estão dentro da companhia e ela passava a crescer a área de galpões em aproximadamente 10% ao ano após isso. Na nossa opinião, não é uma premissa muito agressiva, na medida que o mercado é grande e está em crescimento, e nesse processo ela ganhava margem EBITDA, capturando uma boa parte das vantagens do modelo integrado, mantendo muita eficiência no investimento. E nesse cenário base, o preço atual da ação, que é aproximadamente 34, descontava um retorno de 12% ao ano, que para a gente é bastante atrativo. Quando a gente trabalha com uma taxa de 11%, esse exercício está naquela sensibilidade que o Pedro mostrou antes, o valor justo da empresa seria mais perto ali de R$ 45 por ação, ou seja, a gente ainda teria um upside bastante interessante a partir dos patamares atuais. Com o LOG a gente encerra essa sessão, eu vou voltar para o Pedro e ele vai seguir com a apresentação. Obrigado. Obrigado, Bruno. Eu vou falar dos resultados agora do fundo Leblon Ações. O fundo acumula, desde o início, aí, uma valorização de 376% contra 93% do Ibovespa e 194% do CDI. E, como eu mencionei, tendo superado o índice em 10 desses 11 anos, com uma volatilidade anualizada bastante inferior, de 20,9% ao ano contra 28% ao ano do índice Ibovespa. Nos últimos 3 anos, a performance do fundo foi uma performance anualizada de 22,4% ao ano, contra 14,9% do Ibovespa e 6,1% do CDI. E nos últimos 5 anos, a rentabilidade do fundo foi de 20,5% ao ano, contra 12,4% ao ano do Ibovespa e 9% ao ano do CDI. Os destaques positivos e negativos do segundo trimestre de 2020, do lado positivo, a gente teve a performance da B3, que adicionou 5,3 pontos percentuais à nossa performance, Light 4,2 pontos percentuais e Natura 3,9. E do lado negativo, Banco do Brasil 0,1 pontos percentuais, Petrobras 0,2 pontos percentuais e as proteções, os hedges, que subtraíram 1,6 pontos percentuais da nossa performance no trimestre. O Leblon Ações 2, que investe na mesma carteira de ações do Leblon Ações 1, registra uma performance desde o seu início em março de 2017 de 77%, contra 48% do Ibovespa e 52% do IBX. E o Leblon Icatu Previdência, o nosso primeiro fundo de previdência, iniciado em dezembro de 2009, registra, no período, uma valorização de 150% contra 39% do Ibovespa. Nos últimos 3 anos, um retorno anualizado de 16,6% contra 14,9% do Ibovespa e 6% do CDI. E nos últimos 5 anos, 15,5% ao ano contra 12,4% ao ano do Ibovespa e 9% do CDI. Então, basicamente, era essa a apresentação que nós tínhamos para dividir com vocês. E a gente já está recebendo aqui algumas perguntas pelo webinar e a gente encoraja a todos que as façam. A gente vai tentar agrupar aqui as perguntas mais recorrentes, para começar por elas, que são realmente várias perguntas, e todos nós aqui estamos à disposição para responder. Uma primeira pergunta aqui sobre se a apresentação estará disponível no site da Leblon ou se ela pode ser encaminhada aos participantes. A apresentação ela vai estar disponível, assim como a gravação do webinar, no nosso site, leblonequities.com.br, algumas horas depois do encerramento aqui do nosso call, ela vai estar disponível.
Tem uma pergunta aqui mais técnica sobre o upside previsto na apresentação, se a taxa de desconto foi aplicada para que período. Quer dizer, o conceito da taxa de desconto, quer dizer, a gente trazer a valor presente todos os fluxos de caixa que serão gerados pelas empresas que nós investimos ao longo das próximas décadas, né? Então, a gente projeta aí aos 5, 10 anos, faz uma perpetuidade e traz esses fluxos a valor presente utilizando uma taxa de desconto que, como eu disse, na maioria das empresas é de 11%. O que significa um upside de 30%, né, para um fluxo que é descontado a 11%? Né? Significa que você tem 30% de upside para uma curva que corre a 11% ao ano. Se a gente fosse comparar com um bond, né, seria um bond que, depois de subir 30%, renderia 11% ao ano. Ou, olhando de outra forma, pensando no conceito de taxa interna de retorno, quer dizer, o retorno projetado para o portfólio seria um retorno, hoje, em torno ali de 12,5% a 13% ao ano, é o que significa esse upside de 30% para uma curva que corre a 11% nesse exercício teórico. Uma pergunta aqui sobre Petrobras, que eu vou passar para o Marcelo Mesquita. Em relação à Petrobras, pensando no futuro, vale a pena focar em um negócio que potencialmente sofrerá um declínio? Imagino que seja uma preocupação com mudança na matriz energética de longuíssimo prazo. Mesquita. Eu acho que, sem dúvida, no longuíssimo prazo, os combustíveis fósseis, a sociedade quer consumir cada vez menos. Por outro lado, esse momento eu acho que ainda é muito distante, né? Porque você ainda tem pessoas pobres no mundo que precisam de energia barata. Então, é uma hipocrisia os ricos quererem uma energia cara e mais limpa, quando os pobres ainda não têm condição de consumir energia. Então, enquanto tiver pessoas que precisam de energia barata no mundo, vai ter combustíveis fósseis. Agora, eu acho que o gás natural ele aumenta muito na matriz também, porque ele é bem mais limpo do que a gasolina, né, do que o petróleo. O gás é mais limpo. E o grosso da utilização de combustíveis fósseis no mundo é para aquecimento no hemisfério norte, né? Não é para transporte. Então, quando as pessoas acham que no mundo as pessoas vão usar carro elétrico e isso vai fazer não ter mais empresa de petróleo, não é verdade. Em todos os países onde existe frio, as pessoas precisam se aquecer, e esse é 80% da utilização no mundo de combustíveis fósseis. Então, eu acho que precisa botar isso no contexto, né? Mas, sem dúvida, é uma indústria que vai negociar sempre a múltiplos muito mais baixos do que os múltiplos de empresas como um Google, um Facebook, empresas de tecnologia, empresas de alto crescimento. A Petrobras não é um caso que você compra apostando num grande crescimento do negócio. É um negócio que você compra apostando no yield que você vai ter do seu dinheiro investido, quer dizer, é um bond de high yield, mas não é um caso de crescimento. Então, empresas como essas, elas negociam ali por volta de PL 10, ela jamais vai negociar a um PL 40, PL 30, né, assumindo um lucro sustentável de longo prazo, porque não tem esse crescimento todo exatamente por essa questão aí dos combustíveis fósseis estarem em declínio no mundo. Mas eu acho que isso ainda está bem longe aí o timing, e ela hoje está negociando um PL 6, que permite, 2022, né, que permite um retorno muito forte, dado tudo que a gente conversou aí sobre as reestruturações que vão acontecer aí nos próximos anos. Tem uma pergunta agora para o Marcelo Aguiar sobre Light. Mesmo num cenário de piora econômica devido à pandemia, vocês acreditam que no médio prazo a empresa vai conseguir reduzir as perdas não técnicas? Vocês não veem o risco de aumento das perdas não técnicas durante um período longo sem uma compensação equivalente do regulador?
Isso é para você, Guiar. Lógico. Obrigado pela pergunta. Como eu falei, as perdas não técnicas é o grande foco, né, dessa nova gestão da empresa, né? O que a gente viu ao longo do tempo em Light, né, foi que a Light sempre teve uma variação muito grande de diretores, conselheiros, né? O que é tipo de empresas que são geridas com uma visão bastante estatal, né? Ou seja, a cada momento que muda, né, um governador, ou muda, né, o presidente da controladora, que era a CEMIG, lá atrás, Andrade Gutierrez, você tinha mudanças na Light. Então, a Light, durante muito tempo, né, não teve uma continuidade em termos de execução. Isso impactou sensivelmente nessa questão das perdas, né? Nós vimos empresas como a Equatorial, né, a própria Energisa, fazendo turnaround, né, em áreas complicadas como é a área do Rio de Janeiro, né, que tem muitas áreas de favela, que eles chamam de áreas de risco, né, conseguindo fazer, né, em 2, 3, 4 anos esse turnaround, mas fez um processo, uma estratégia, e seguiu esse processo, essa estratégia durante um bom tempo. Você combater perdas, você precisa de continuidade. Foi tudo que a Light não teve nos últimos anos, né? Então, a gente olhando só a parte de perdas não técnicas em áreas possíveis, ou seja, São Gatos e na Zona Sul, Rio de Janeiro, né? Bairros bons na Zona Oeste, né? Ou seja, em bairros, né? Em bairros que tem muitas vezes supermercados não pagam conta de luz, né? Bares, restaurantes. Então, só atacando essas regiões, né, a Light pode, sim, em 3 anos, chegar muito perto, ou se não até ficar um pouco abaixo do regulatório, né? Mas, de novo, você precisa de processos, né? Não é nada assim que a gente chama de precisa inventar, né, um novo processo. O processo existe. E algumas das pessoas que estão dentro da Light já participaram de processo similar em outras empresas. Tá? Agora, obviamente, a pandemia, né, ela pode, sim, num momento, num curto prazo, aumentar essa questão, porque as pessoas, né, estão aumentando o desemprego, queda de renda. Eu acho que durante um período pode ser, sim, que a gente tenha um aumento de perdas. Mas se o processo continuar, ou seja, a execução continua, eu acho que a gente tem uma boa perspectiva de que essas perdas reduzam ao longo do tempo. E, de novo, foi o que eu falei, o risco-retorno é muito interessante. Ela está negociando aí um desconto gigantesco para as demais, né? Então, o mercado pouco dá o benefício da dúvida de que a empresa vai entregar qualquer diminuição de perdas ao longo dos próximos anos. Isso nos atrai bastante. Obrigado, Guiar. Tem algumas perguntas aqui sobre os nossos investimentos no setor imobiliário. Eu vou passar para o Bruno Pereira. E tem uma pergunta aqui sobre a nossa posição montada recentemente em Cyrela. Qual é o diferencial da Cyrela em relação a outras construtoras, como a JHSF, por exemplo, que me parece mais inovadora atualmente? Pereira. Ok, obrigado pela pergunta. Acho que o caso JHSF especificamente, já que foi mencionado, eu acho que são uma companhia bem diferente, né, acho que do restante das incorporadoras mais puras, como é o caso das incorporadoras residenciais, né, como é o caso da Cyrela, a JHSF. Acho que em todos os segmentos do setor imobiliário que ela opera, e aí tem bastante coisa, né, tem uma incorporação, tem shopping center, tem hotel, restaurante, tem um aeroporto executivo. É um foco muito grande para renda alta, eu diria renda alta para bem alta, né, em todos os empreendimentos, seja no Shopping Cidade Jardim, seja no Hotel Fazano, na Fazenda Boa Vista e os empreendimentos que a empresa opera. Então, é um negócio bastante nichado, né, pelo lado da renda, e com uma atuação que não é apenas na incorporação, mas também na ser proprietário de ativos e operar ali ativos para renda, né? Então, é uma combinação de alguns players do setor imobiliário, o que faz ela ser um pouco diferente, né? Não é, na nossa opinião, uma comparação tão direta, embora haja uma interseção ali na incorporação. Mas olhando a Cyrela, então acho que isso já faz a Cyrela um pouco diferente, né? A Cyrela é uma incorporadora residencial que opera de maneira bastante diversificada o leque de produtos, que também está presente ali na chamada média alta renda, com uma diversificação geográfica bastante razoável, né? Muito São Paulo, Rio e Porto Alegre, e que opera também o Minha Casa Minha Vida através de 2 joint ventures que são muito bem sucedidas, empresas bastante rentáveis,
Então, a gente enxergou ali na Cyrela, dentro do setor, que você tem empresas de todo tamanho e características bem diferentes, a combinação de um histórico bastante longo, num segmento que acho que requer bastante experiência e conhecimento, especialmente para navegar aí em momentos complicados como o que a gente estava vivendo agora, com uma posição de balanço bastante confortável, que permitiria passar por esse cenário de crise, e com essa diversificação que eu mencionei, que proporciona alternativas de crescimento bastante interessantes num espectro de renda bastante amplo, né? Eu acho que o setor e a empresa estão tendo e terão um benefício crescente com a redução das taxas no financiamento imobiliário. Eu acho que isso é um motor bastante importante. A Cyrela captura bem isso, tem parcerias longas aí com todos os grandes bancos. E a gente teve uma oportunidade muito interessante pelo lado do valuation. A gente comprou ali, já depois da crise, a Cyrela é muito próximo do valor patrimonial, o que estruturalmente para a gente era um ponto de entrada muito atrativo. Felizmente foi um investimento com um retorno bastante considerável num prazo de tempo até curto, né? Mas acho que esses são as principais características aí do nosso investimento em Cyrela. Tá ótimo, Bruno. Tem uma série de perguntas aqui ainda não respondidas. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder a todas. Ainda tem umas 30 perguntas. Eu vou tentar consolidar alguns temas que são mais recorrentes aqui. Quer dizer, começando ali pelo varejo e pelo e-commerce. Tem uma pergunta se a gente não acha que está tudo muito caro nesse mundo do e-commerce atualmente. Tem uma pergunta também sobre a nossa posição em Via Varejo, por que a gente saiu e retornou. E uma pergunta sobre Cogna também. Eu vou tentar responder rapidamente essas três perguntas. De fato, quer dizer, quando a gente olha de uma maneira consolidada, os players de e-commerce, varejo no Brasil, eles estão precificados hoje quase que para a perfeição, com destaque para uma Magazine Luiza e para uma B2W. Isso explica o fato da gente não ter hoje essas posições no nosso portfólio. São empresas que claramente foram vencedoras no segundo trimestre, com a crise, beneficiaram-se brutalmente desse processo de digitalização acelerada do consumidor, mas no caso de uma Magazine Luiza, por exemplo, que é, sem dúvida, a empresa hoje mais bem operada do varejo eletrônico, omnichannel, no Brasil, mas é uma empresa que negocia aí a mais de 20 vezes o EBITDA que a gente projeta para 2025, com premissas otimistas. Então, é o que a gente chama de precificada para a perfeição. Como a gente é muito disciplinado ali no segmento da nossa filosofia de investimentos fundamentalista, hoje a gente não tem Magazine Luiza no portfólio. O que explicou a nossa saída de Via Varejo e o nosso retorno de Via Varejo? A gente vendeu Via Varejo no primeiro trimestre de 2020 e a motivação principal foi valuation e uma incerteza em relação à capacidade da empresa executar o turnaround. Conseguimos sair num preço muito melhor do que o preço mínimo verificado ali durante a crise no segundo trimestre de 2020, mas a empresa conseguiu a brilhante façanha de, durante a crise, endereçar as nossas duas principais preocupações, que eram o ritmo do turnaround e da digitalização. Aí ela foi parcialmente beneficiada pelo fenômeno que afetou o mercado como um todo. Então, como eu falei, o e-commerce da empresa cresceu ali 200%, 300% nos meses do segundo trimestre. E como ela comunicou isso de maneira muito ativa para os investidores e a ação recuperou-se relativamente rápido, ela foi capaz de fazer uma capitalização de 4 bilhões de reais que mitigou o outro risco e o outro problema que a gente via, que era uma estrutura de capital frágil. Então, a empresa conseguiu navegar de maneira brilhante, não só do ponto de vista operacional, quanto do ponto de vista de mercado de capitais. Então, o turnaround foi acelerado pela pandemia e ela fez uma capitalização que resolveu o problema de balanço. Isso deu confiança para que a gente voltasse a ser acionista da empresa. É uma empresa que, se fizer 50% do trabalho que Magazine Luiza fez nos últimos 5 anos, pode dobrar de preço a ação, dado o tamanho do desconto que ela negocia para a Magazine Luiza atualmente. Pergunta sobre Cogna, a nossa posição no setor de educação, se Cogna tem potencial elevado pelo ensino à distância ou se é pela simetria do IPO da Vasta. Eu acho que são duas explicações para a gente gostar da posição, e talvez a principal delas seja o fato do que prejudicou muito a Cogna nos últimos 5, 6 anos, que foi a diminuição do programa de financiamento estudantil FIES, que em 2012 e 2013 chegou a financiar 800 mil alunos por ano e hoje financia menos de 100 mil. Isso teve um impacto muito grande para o negócio de todas as universidades no Brasil, mas em especial para a Cogna, que foi a empresa que mais se beneficiou do fenômeno FIES ali até o ano de 2013.
O ano de 2020 é o último ano onde a base de comparação alunos fiéis é muito desfavorável. A partir de 2021, a gente tem uma estabilização nisso. Então, a gente deve parar de ter queda de receitas e pressão de margens vindas da formatura dos alunos fiéis. E, em adição a isso, quer dizer, você tem a perspectiva do IPO da Vasta, que é o negócio da Cogna focado em sistemas de ensino, editoração de livros técnicos e jurídicos, que é um negócio de alto crescimento, altas margens, alta conversão de EBITDA em caixa, e que tem um peer global, uma empresa brasileira chamada Arco, que negocia em múltiplos altíssimos. Então, se efetivamente Cogna conseguir precificar o negócio dela, da Vasta, com um pequeno desconto em relação à Arco, o potencial de liberação de valor é realmente muito, muito significativo. E o EAD também é um dos ganhadores do efeito corona. Quer dizer, hoje a resistência que todos nós temos para o ensino à distância diminuiu muito porque a gente está vendo que funciona, né? Eu, por exemplo, tenho 4 filhos, um na faculdade, 3 na escola, todos estudando ali por foram realizadas online, os trabalhos estão acontecendo online, então eu acho que esse consumidor também aprendeu a trabalhar à distância. Tem uma pergunta aqui de resposta rápida: não possui nenhuma posição em ações dos Estados Unidos, principalmente nas FANG. Atualmente não, até por uma questão do regulamento do fundo e de foco. Hoje a gente só investe em empresas brasileiras. É possível que a gente discute isso, a conveniência de eventualmente abrir essa possibilidade no futuro, mas é uma discussão que ainda está em andamento hoje dentro da Leblon Equities. Vamos ver. Tem uma pergunta aqui tem algumas perguntas sobre bancos também, Banco do Brasil. Eu vou responder super rápido, Bruno, se você achar que faltou alguma coisa, você me complementa. A pergunta é: só vejo o Banco do Brasil na carteira do fundo, quais são os diferenciais que vêm se comparados com Itaú, Bradesco e Santander? Hoje a gente não é um grande entusiasta do setor bancário, a gente só tem uma posição em Banco do Brasil que representa aí cerca de 7% da carteira do fundo, que é muito menos do que a representatividade do setor bancário no índice Bovespa. A gente acredita que a disrupção tecnológica vindo principalmente das fintechs vai atacar a rentabilidade de várias unidades de negócio dos bancos, seja distribuição de fundos de investimento, investment banking, cartão de crédito, até empréstimo corporativo aí no médio e longo prazo. Então, a gente não acredita muito no potencial de crescimento de lucros desse setor. O Banco do Brasil é um caso à parte, porque ele tem uma série de vetores de crescimento via corte de custos e despesas e aumento de eficiência, que Itaú, Bradesco e Santander não tem mais, porque já fizeram dever de casa no passado. Então, o Banco do Brasil tem vetores de crescimento mais robustos e negocia com desconto muito significativo para os bancões privados. Acho que isso explica a nossa preferência pelo banco. Não sei se esqueci de alguma coisa, Pereira. Eu acho que é crescimento e transformação, né? Acho que o potencial de mudança é grande, como você mencionou, seja pelo aspecto de crescimento mesmo, de balanço, como de mudança de uma série de aspectos. Acho que governança é uma delas. Discussão de privatização muito difícil, complexa, assim como o Marcelo falou sobre Petro, mas, enfim, pelo fato dela ser complexa, se ela ocorrer, tem um upside muito grande. Então, isso também está ali, como um dos elementos para se manter em mente, né? Mas você passou pelos principais pontos. Legal. Eu vou pegar uma última aqui, até porque a gente já está aí com mais de 1 hora de webinar, e todas as perguntas que não foram respondidas, a gente vai tentar responder depois por e-mail, então eu encorajo a todos que nos mandem por e-mail, mas elas já estão aqui pré-selecionadas e na sequência a gente responde. Tem algumas perguntas sobre ESG, como a gente usa, se a gente usa. Vocês mencionaram Natura por ser uma empresa ESG, vocês levam em consideração no valuation o fator ESG para a aquisição das empresas, na análise de vocês, como é que vocês olham isso? Isso impacta a taxa de desconto? Olha, o ESG, quer dizer, ele é formado por 3 letrinhas, né? O E, né, de meio ambiente, o S de social e o G de governance. O G a gente pratica há décadas, né? Desde antes da fundação da Leblon, nos nossos trabalhos anteriores, quer dizer, a gente sempre colocou um peso na análise da governança corporativa das empresas muito grande no momento de selecionar os nossos investimentos e montar os nossos portfólios. Inclusive, fomos pioneiros na análise de governança corporativa das empresas no Brasil. As questões ambientais e sociais cada vez mais entram nas nossas discussões, num primeiro momento muito mais como maneiras de medir o risco
que essas empresas estão expostas em função de uma eventual má prática ambiental ou social, do que algo que seja ainda muito determinante na montagem do portfólio. Por outro lado, na nossa discussão de taxa de desconto, que é uma discussão eminentemente qualitativa, a gente não faz o modelo de Markowitz, com estrutura ótima de capital, betas alavancados e delavancados, a nossa conta é muito mais simples de taxa de desconto. É o juro de longo prazo, que é 7% ao ano, mais um equity risk premium, que pode ser 4, 5 ou 6, dependendo do risco das empresas, e aí sim você tem as questões de ESG. Então, por exemplo, uma empresa estatal, ela, pela questão intrínseca ali da governança, ela sempre vai ter uma taxa de desconto mais alta. Então, a gente vai usar um equity risk premium de 6% para uma empresa estatal. Quer dizer, uma empresa como Vale do Rio Doce, que tem uma questão ambiental significativa, e isso significa um risco muito, muito grande para o investimento, também vai estar no espectro máximo ali de equity risk premium quando a gente fizer a nossa análise. Então, quer dizer, respondendo a pergunta, impacta sim as nossas discussões, e o impacto mais quantificável, eu diria que é ali na taxa de desconto que a gente vai utilizar para empresas que forem mais arriscadas do ponto de vista de ESG. Eu só completaria nesse tema, adicionaria um fator, que é o seguinte, quer dizer, eu acho que não é porque a empresa não é ótima numa questão ESG que ela não deve ser um investimento da Leblon. Na nossa visão, a gente tem um impacto muito maior no mundo quando você investe numa empresa que não é boa e ela fica boa e ela melhora. Quer dizer, nós, como investidores, temos um papel de ser uma alavanca da transformação e não de só comprar quem é perfeito, como é uma Natura, por exemplo. Então, a nossa aderência, inclusive pioneira ao código de stewardship da AMEC, por exemplo, tem muito a ver com isso. Quer dizer, a nossa postura de tentar participar o máximo possível nas empresas onde a gente investe para que elas melhorem nessa questão de ESG e agreguem mais ao mundo e aos investidores. Então, esse é o ponto aí. Muito bem complementado. Então, eu acho que basicamente é isso. A gente vai responder depois. Pedro, tem uma pergunta aqui que é sobre BR Foods, que estão insistindo. Tem várias perguntas aqui de BR Foods. Vou só falar rapidamente. É uma posição grande da carteira. Eu acho que na BR Foods é muito importante a gente olhar o longo prazo e não o curto prazo. Que todo o setor de commodity ele tem fatores de muito nervosos de curto prazo. Então, o milho ele sobe e desce todo dia, o preço do frango ele sobe e desce todo dia, assim como no do petróleo, assim como no minério de ferro. Quer dizer, toda empresa de commodity, o curto prazo é muito nervoso. E a gente não pode, na nossa visão, investir por esses fatores. Quer dizer, não é porque o preço do milho subiu hoje, a margem diminuiu num trimestre, que o caso é ruim. Pelo contrário, a gente até aumenta quando essas coisas de curto prazo ruins acontecem. No longo prazo, a questão é que a proteína de frango é uma proteína interessante do ponto de vista mundial. Você tem milhares de países no mundo que estão saindo da pobreza e mudando o seu padrão de consumo, principalmente a China, né? E o Brasil é um produtor eficientíssimo de proteína animal, especialmente de frango. No longo prazo, essa demanda mundial por frango vai crescer cedo ou tarde, ela vem crescendo e vai continuar a crescer. O market share do Brasil no mundo só tende a crescer, e as grandes empresas como a BR Foods, que tem rastreabilidade, que tem ESG, que tem certificações, que tem um padrão ético cada vez melhor e tal, vão ser os ganhadores de market share no longo prazo, nesse mercado onde as pessoas querem saber de onde vem a comida, como ela é feita, porque, né? Então, a BR Foods tem uma condição competitiva muito interessante. Ela realmente é uma ação que tem sofrido ultimamente por essas questões aí, a margem tem diminuído, o ratio de carne de vaca contra carne de frango tem piorado, quer dizer, a carne de vaca tem subido, a de frango tem caído e tal, mas são fatores de muito curto prazo na nossa visão, como investidores de longo prazo, isso não nos preocupa tanto, pelo contrário, são oportunidades que se apresentam de você ir contra
essa onda de curto prazo do mercado e ganhar dinheiro no longo prazo. Essa arbitragem é a típica coisa que nós fazemos como investidores aqui. Muito bom. Bom, eu queria agradecer a participação de todos. Aqui foram mais de 1h10 de call hoje. Encorajar a todos que visitem a nossa página na internet, leblonequity.com.br. Nós temos vamos colocar a gravação desse webinar em alguns instantes lá, e lá vocês podem ter acesso também a todos os webinars que nós fizemos aí nos últimos vários anos. E convidar todos também para estar aqui de novo no próximo trimestre, quando a gente fizer o nosso call do terceiro trimestre de 2020. Muito obrigado a todos, bom dia e cuidem-se.